Buenas mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos para essa pura vida acontecendo aqui na radiocultura.arte, transmitindo para vocês nas ondas da Rádio 930 AM para Curitiba e boa parte do estado do Paraná. E aqui ao vivo com vocês no Instagram, compartilhando também a transmissão pelo YouTube. Lembrando que estamos aqui com o nosso oráculo semanal no programa Pura Vida Acontecendo, todas as quartas-feiras ao meio-dia. E hoje é dia 23 de abril. Nosso oráculo vai abarcar os dias 21 a 27 de abril, e muito interessante porque essa semana, como tivemos aí um feriado prolongado, nem parece que é o meio da semana já, né? Parece que estamos começando a semana, enquanto na verdade estamos na nossa quarta-feira de sempre. E é muito interessante a gente observar mesmo a nossa relação com o tempo. E hoje o nosso oráculo semanal nos traz uma firmeza, muita precisão para que a gente observe os movimentos, né? Esse último final de semana, o Sol ingressou no signo de Touro. Então, como a gente conversou na semana passada, é muito interessante também, tô cheio das coisas interessantes hoje, a gente observar essa mudança. A gente veio aí de uma fase de teste, de uma fase de ver o que funciona, uma sensação de estar recapitulando, revisando uma série de temas, de assuntos, e agora, não somente como mágica, mas como uma reorganização da nossa malha energética. A partir do momento que o Sol ingressa em Touro, a gente começa a perceber que as coisas já estão no seu estado de produção, de colheita, de desenvolvimento. Então, o Sol em Touro, ele vai ancorar, primeiro, verdades para o nosso corpo. Ele já vai dar uma reorganizada e mostrar exatamente aonde ou o que, através dos nossos sentidos físicos. Quando a gente fala de corpo, a gente não está falando apenas de cabeça, ombro, joelho e pé, a gente está falando também dos nossos sentidos, daquilo que a gente consegue perceber. Então, muitas vezes, aquilo que a gente consegue perceber vem através de uma dor, de um incômodo, de uma sensação desconfortável fisicamente. E ao mesmo tempo que a gente teve essa passagem do Sol ingressando em Touro, nesse processo já teve a cola ali de Marte e Plutão, tensionando justamente aquilo que a gente sabe que precisa resolver. O que é tensionando? É mostrando, dando ênfase, trazendo um certo sentido de urgência, não só porque, ora a hora, já estamos no final de abril, e a gente vai falando isso ao longo de todo o tempo, né? Olha, o tempo tá passando, já é meio da semana, já é final do mês, e aquela coisa toda de criar uma dinâmica onde o nosso tempo criativo passa a ser muito escasso. Então, esse chamado de Marte e Plutão colando ali com o ingresso de Sol em Touro, trazendo essa linguagem simbólica para dizer que não adianta brigar contra, não adianta criar conflito para que a coisa seja diferente do que ela é. É sobre o que você não pode mais esconder de você mesmo, de você mesma. Não adianta brigar com os prazos, não adianta brigar com os boletos, não adianta brigar com as pessoas que não compreendem aquilo que você está tentando fazer ou dizer. A questão da urgência de o tempo está passando, as coisas precisam ser realizadas, tem a ver com o quanto de negação ou o quanto de distorção e dispersão você criou para os seus pensamentos nos últimos tempos.
Talvez você esteja aí cansado, cansada de manter um vínculo que pesa, cansado, cansada de trabalhar tanto para não ver resultado. Então, todos esses processos de cansaço, eles vão chegando num limite para que a gente encontre a coragem de fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, que a gente sabe que está de alguma forma nos paralisando, mas o medo de mudar é que congela. O medo de que as coisas realmente deixem de ser daquele jeito confortável é que congela. E muitas vezes esse limiar do cansaço não é necessariamente para que você saia do lugar onde você está, para que você mude o seu ambiente ou seus vínculos. Talvez isso esteja até contribuindo para você não estar tão cansado ou cansada. A questão é o sentido disso. Muitas vezes é o que você precisa fazer em relação a você mesmo. Então, é esse lugar de atender ao corpo. Descanso é mental? O descanso é emocional? O descanso é físico? O que o teu corpo está pedindo como descanso enquanto a sua mente ou as suas demandas emocionais, vamos olhar para isso em camadas, fica te exigindo que você não seja mesmo mais ainda produtiva, mais ainda realizadora de coisas que estão dentro de um script, exigindo mais desempenho, mais entrega. Muitas vezes o discurso é: mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Ou se eu não fizer isso, as contas não se pagam. Ou se eu não fizer isso, tem uma consequência ali direcionada com o projeto que eu estou fazendo, ou com o chefe, ou com alguma figura externa que representa, na verdade, esse impedimento de que o corpo não foi feito para descansar. Essa semana, até porque a gente pode perceber isso mesmo com o nosso início de semana com o feriado, ela nos pede presença. Então tem muita coisa que vem à tona e que já veio no início dessa semana, dizendo: olha, se não tiver presença, se você não tiver presente no que você estiver fazendo, se você não estiver usando o seu tempo com essa qualidade para conseguir desacelerar, porque as coisas estão cada vez mais loucas e barulhentas, as distrações são inúmeras. Se você não consegue trazer esse nível de presença, o cansaço aumenta e aí as coisas começam a se desequilibrar. Então não tenha pressa, mesmo que você esteja atrasado com uma série de coisas. Não tenha pressa para resolvê-las, até porque a qualidade com a qual você vai criando resoluções é que vai te dando essa ideia de que você consegue e que você tem energia suficiente para trabalhar esses pontos. Então, usar essa sustentação, essa presença, para perceber que o nosso nível de desempenho, de entrega, tem muito mais a ver com isso agora, principalmente para gerar esse fator de equilíbrio. Se essa semana ela não pede pressa, se essa semana ela pede presença, se essa semana a gente precisa reconhecer que tem coisas que estão finalizando agora, mas que na verdade já terminaram há muito tempo, é o nosso reconhecimento, é a nossa presença também de perceber que tem coisas que já tiveram a sua importância e não tem mais, que nos tiram do piloto automático, nos tiram do piloto automático. E aí a gente pode usar esse piloto automático para uma série de coisas sem perceber, porque sim, uma área da nossa vida que foi muito importante durante um tempo, nós usamos o piloto automático como forma de não se cansar tanto. Eu vou fazer porque assim eu não vou ter que pensar muito.
vou fazer porque eu não quero discutir, vou fazer porque, já tô aqui mesmo. Esse lugar de tentar evitar desgastes é um paradoxo muito grande, porque ele cria mais desgastes. E aí, quando você vê, aquilo que você foi fazendo sem tanta importância se tornou um lugar automático. O automático nos tira autonomia, nos tira alegria, nos tira autoestima, porque você vai sumindo do seu estado de presença. Então você vai fazendo, mas sem nenhuma grande relevância, sem se perceber, sem conseguir avaliar o quanto de energia você entrega para aquilo ou para aquela situação. E aí que esse convite, com o Sol ingressando em Touro e Marte e Plutão ali conversando, é um ponto cirúrgico. Ele faz com que essa transmutação aconteça de uma forma como se talvez você esteja realmente tirando uma parte importante da história da sua vida, mas aquilo já tinha acabado faz tempo. Então é como se liberar tirar uma parte podre de uma raiz, é como fazer uma poda de uma parte que já estava sem fluxo energético. Então todo esse lugar de entender que os cortes, na verdade, eles não têm a ver com o que realmente estava acontecendo. Com essas liberações energéticas, elas não necessariamente vão nos pedir algum tipo de reatividade, de reação, mas sim de presença. Qual o melhor jeito, ensinado em todas as técnicas básicas, da gente trazer presença? Quando a cabeça está assim, sem conseguir perceber onde é que está o centro. Respirar. Respira, segura, solta. Vai fazendo isso até você falar, opa, olha só, eu tô aqui mesmo, tem um corpinho encarnado, tem uma mente pensando, tem um campo emocional atuando, tem um ambiente ao meu redor. E eu não vou precisar explodir nada disso, porque eu estou aqui observando. O que gasta a mesma energia, só que de uma forma mais estável. Então, é interessante a gente perceber também, como tudo está muito interessante hoje, a gente perceber que a vida em si, ela não faz movimentos. Pode olhar com carinho para essa coisa que eu vou dizer agora. A vida, ela não faz movimentos para a gente cair. Mesmo quando a gente acha que caiu, mesmo quando parece um grande abismo, mesmo quando a queda parece ser de uma altura gigantesca, é sempre para tomar impulso. Eu não canso de dizer que só melhora, porque de fato só melhora. Aquilo que nos guia é para nos dar uma guinada. Guarda isso. Se tem alguma coisa te guiando, é para que você dê uma guinada. Se tem alguma coisa te desafiando, é para fazer você voltar para o seu caminho. Se tem alguma coisa que fechou, que não está funcionando, é para você tomar o rumo que é o seu. E aí você vai percebendo que, seja lá no silêncio, quando você está sozinho, quando você está sozinha, seja na conversa mais difícil que você poderia ter, seja nessa recusa de repetir padrões familiares, de repetir situações que você já sente que não cabem mais, você e somente você, e só cabe a você saber aonde você precisa agir diferente. É aquela coisa que fica te acompanhando ao longo do dia, quando você começa a subir um pouquinho mais o nível de presença. Você já sabe, você já sentiu, você já sonhou, você já teve todos os sinais possíveis. Agora, o que falta não é confirmar em mais um oráculo, não é fazer mais processos, não é trazer mais desse tema para terapia, não é procurar mais opiniões dos outros para validar o que você percebe. O que falta é sustentar a coragem,
é sustentar a leveza também, de que é isso mesmo, mas tá tudo certo. Porque eu consigo fazer, então, a diferença quando eu ajo através da delicadeza e da doçura. Do contrário do que a gente pensa, muitas vezes um ato de amor, uma força que é pouco compreendida, vem de uma firmeza tão grande que no final fica leve. Por exemplo, quando você tem que tomar uma atitude difícil em relação a alguém que você ama, mas você sabe que, por exemplo, aquele não, aquele corte, aquela recusa, é o gesto mais doce que você pode entregar. Por mais que no momento pareça afiado, por mais que no momento pareça sem sentido. Para que a gente possa parar de repetir padrões, a gente também precisa compreender esse cuidado que o próprio corte nos mostra, que o próprio romper com um ciclo e começar outro nos mostra. Até aqui funcionou assim, mas daqui para frente, para que todos possam crescer, não precisa mais funcionar assim. Quando a gente cuida desse corte para que seja um corte leve, para que seja um corte que traga essa abertura para a doçura fluir, para que seja uma situação que faça realmente essa suturação, esse trabalho energético, essa costura, para que a cura possa emergir a partir daquele corte. Porque você não está mais no lugar de vítima da vida, então você também compreende que essas ações são necessárias, porque se você não vai ficar se fazendo de sofrido, de sofrida, você também não vai ter a intenção de fazer sofrer. Você não vai ter a intenção de fazer uma competição, uma manipulação, porque quando você está no lugar que você recria os seus próprios roteiros, você não precisa usar de artifícios, de mecanismos. Isso é muito a energia aqui de Marte e Plutão interagindo com esse Sol em Touro. Você não precisa usar da manipulação para conquistar novos territórios. Então, esses lugares de defesa, de dramatização, de uma falsa solução para as coisas, só para que elas fiquem do jeitinho que estavam, mas com uma cara diferente, porque na verdade eu quero que o outro faça aquilo que eu quero, ou eu quero manter as coisas do meu jeito, isso não vai mais funcionar. Independente de como as pessoas percebam e se elas aceitam isso ou não, são condições energéticas que vão atuando na malha a nível coletivo. É claro que a gente consegue perceber de repente um draminha ou outro ali no núcleo familiar, mas agora quando olhamos para uma esfera mais ampla, a gente vê que essa medida de proteção baseada no medo, esse excesso de cautela, de rigidez, de não posso me entregar, não posso ser, é a causa de todo o caos, porque tudo que é baseado em manipulação é algo que serve para inibir o amor. Tudo que é baseado em rigidez, embora possa passar um pouquinho desse fluxo de amor ou ser justificado porque não, eu sou assim porque eu amo, existem muitas formas de perceber que essas condutas, elas estão fazendo com que as pessoas de alguma forma ignorem, neguem e sintam que esse nível de presença não leva a nada. E existem muitas formas, é claro, de manipulação nas relações em geral, não somente olhando aqui para os processos afetivos, mas basicamente todo desvio de necessidade de sentimento por canais diferentes. Então eu quero dizer isso, mas eu dou um jeito para dizer outra coisa. Eu escuto isso, mas eu desloco a informação para que ela pareça outra. Todas essas
formas de se expressar que vão na direção oposta daquilo que realmente tem fluxo para ser. E aí a gente fala de camadas, né? De mentira, de negação, de vários tipos de processos de manipulação. O próprio drama, o exagero, tudo isso bloqueia a leveza, essa doçura como uma força plena que percorre os sentidos. E é isso que gera uma frustração, quando a gente quer viver algo mais, quando a gente quer estar no flow, quando a gente quer viver as coisas de forma honesta. Esses bloqueios também são encontrados nos ambientes. Então, nós somos também, de alguma forma, condicionados a manipular e influenciar nossas emoções por crenças ancestrais, familiares, sociais, como você deve se portar num lugar e como você deve se portar no outro, como te disseram que você é e como você realmente se sente. Quanto mais presença a gente traz, mais atenção a gente tem em relação a essa dinâmica e gradativamente nós vamos percebendo que não faz o menor sentido continuar olhando para as situações, presenciando as situações, seja correndo delas ou seja tentando mantê-las num nível de automatismo, de rigidez, como se não fosse sobre a nossa vida. Então, enquanto estivermos vivos, temos total possibilidade de nos conhecermos um pouquinho mais. E quando as situações mais desafiadoras batem, aquelas que nos levam para todas essas camadas de como manipulamos e somos manipulados, é que a gente consegue de fato lidar com essa pura vida acontecendo e limpar um pouquinho mais os caminhos para que a gente possa crescer e viver melhor. Vamos para um rápido intervalo na radiocultura.art e já voltamos com mais pura vida acontecendo.
E estamos de volta com a pura vida acontecendo, aqui falando sobre o céu do momento e essa reverberação do Sol em Touro, do encontro com Marte e Plutão. E agora, se para você isso tudo ficou muito profundo, muito distante da sua compreensão, ou a gente está precisando de certos exemplos aqui, vamos falar sobre isso. Coisas que podem reverberar e acontecer até o final dessa semana a nível emocional. Recapitulando também o que foi dito aqui. É muito importante que a gente olhe para sentimentos de estafa emocional, especialmente se nós somos colocados no limite por repetições familiares e relações que drenam e sugam. Isso precisa de recurso. Quando nós passamos por um período de estiagem, de estafa, nós precisamos de energia extra. Então, descubra onde é que você encontra essa energia extra para aumentar a sua blindagem. Se é inevitável lidar com repetições familiares, se é inevitável lidar com pessoas que estão te drenando, você precisa de recursos, você precisa encontrar meios de trazer essa energia para um ponto de blindagem, para criar um escudo. Então, se quando você vai fazer a sua atividade física, quando você tem mais energia para entrar naquela situação, faça. Se quando você toma um banho mais longo, quando você come determinada coisa, faça. Use o seu recurso. O campo mostra, de certa forma, muita gente repensando a relação com o trabalho. Tanto pelo amor que se tem e precisa ser renovado, quanto pela vontade de fazer diferente, porque já entrou neste campo de estafa, de exaustão. Logo no começo do ano, ainda estamos pensando no que vai ser feito. Será que vale a pena? Será que vale realmente o custo, o gasto energético, às vezes financeiro ou de tempo, para fazer o que se faz hoje? E tudo isso vai como se intercalando, se entrelaçando e se costurando. É basicamente uma aula de corte e costura esse céu do momento. Porque a gente vai olhar também para essas questões ligadas à autoexpressão reprimida. O que é autoexpressão reprimida, Vanessa? Basicamente o medo de dizer não sem justificar. O medo de parecer egoísta se falar o que realmente quer. Então, quando não e quando um posicionamento de não vou ou não gosto ou prefiro de outro jeito ou para mim é melhor assim, qualquer coisa que fale a respeito da sua vontade, da sua posição e do seu limite, seja acompanhada de uma justificativa e de uma culpa, o trabalho é com autoexpressão reprimida. Se você nem chega perto de falar, o trabalho é com autoexpressão reprimida. E esse desejo que parece que está rondando o coletivo também, aqui a gente está falando de grupos e de pessoas que estão em ressonância, de recomeçar algo. Isso eu vejo também, assim como todas essas indicações, de forma extremamente positiva, porque estamos neste movimento de renascimento, de recomeços, de revitalizações, não passamos por retrogradações à toa. Então agora é a hora de entender que sim, tem coisas que precisamos recomeçar. Ah, mas eu não sei por onde, ou eu não sei por onde, geralmente tá mais ligado ao lugar de eu tenho medo de perder tudo. Não sei por onde começar, tenho medo de perder tudo que eu fiz, ou tenho medo de perder, de parecer que não sei o que estou fazendo. E isso é muito natural quando a gente vai mudar de um ciclo, de uma fase para outra. Então, essas pausas, o corpo pedindo, pera, vou dormir mesmo. Peraí, eu preciso descansar. Peraí, eu não preciso resolver nada hoje ou neste próximo tempo, nessa hora.
reserva e avisa o seu corpo, olha, eu estou te dando este descanso, viu? Vamos deitar agora, vamos parar tudo, vamos só ficar aqui, ó, não vamos descansar pensando no que tem que ser feito. Porque se a mente está tentando comportar e resolver toda essa demanda sozinha, o peso vai para o físico. E essa sobrecarga, ela vem também como uma vontade de soltar, de ai, preciso viajar, preciso viver, preciso sair por aí, preciso fazer tal coisa. E às vezes é um processo, né? Para você poder fazer todos esses movimentos diferentes dos quais estão sendo feitos. Então, o apego ao conhecido é o que segura, não é a falta de oportunidade ou a falta de noção do que você quer viver. Mas eu tenho aqui minha zona de segurança, então eu vou ficando aqui até que algo novo se mostre melhor. Mas o pensamento é quase o inverso. Você vai em direção a isso quando você sabe que aquilo ali já não é tão bom para você. E aí é claro que você indo em direção ao que se mostra melhor como um objetivo, aquilo também vai ao teu encontro. Mas cada um tem que andar um pouquinho. Então, quando a gente está envolto em caminhos de manipulação, essas configurações ficam, de certa forma, um pouquinho mais desafiadoras de se enxergar, de se sair, de realmente conseguir dar os arremates finais nesta grande aula de corte e costura que está sendo o céu do momento. Temos aí, então, essa consciência agora, principalmente nessa semana de início de Sol em Touro, essa consciência taurina de que a nossa presença no corpo físico, com os nossos sentidos, paladar, o olfato, a escuta, o tato, para ativar a nossa presença e a nossa estabilidade. A gente precisa estar com o pé no chão, com as raízes bem firmes para conseguir dar o próximo passo, para conseguir expandir. Isso não tem nada a ver com apego, com rigidez, com segurar. Esse é um outro pêndulo, um outro extremo do Sol em Touro. A gente precisa de alguma forma assistir a pura vida acontecendo aqui na matéria. Entender que é principalmente aqui, com as coisas que a gente pode experimentar, com a experiência que a gente pode criar através dos sentidos, que a gente consegue acessar níveis grandiosos espirituais. Então, é o corpo, é a casa que você mora, é o prazer dos sentidos, é tudo que é gostoso no estado delicinha de ser. Tudo isso se torna um lugar de templo. Tudo isso pode ser reconfigurado nos próximos dias para esse lugar de aqui eu descanso. Aqui a vida tá delícia. Se você não cria esses momentos, você se torna criado por momentos alheios. Você se torna, de alguma forma, um fantoche para aquelas situações que dão prazer para os outros ou para outras formas de viver. Semana de lua minguante, aquele lugar de a intuição tá mais alta enquanto as águas estão precisando se acalmar. É um momento que a gente vai silenciando alguns ruídos, isso aqui é interessante, mas isso aqui nem tanto, para ouvir os próprios códigos internos. Cada um tem a própria conduta, o próprio script, a própria forma de acessar a sua tecnologia interna. De novo, se você não para alimentar este corpo para os sentidos que dão prazer, se você não faz as suas pausas, se você não ouve sua intuição, fica muito difícil realmente de acreditar e de entender como funciona toda essa dinâmica maravilhosa que a gente carrega com a gente todos os dias. E aí fica se buscando fazer, mas sem sentir nada. Vênus continua em peixes, então a gente aproveita justamente esse período para exaltar a beleza do invisível, para olhar para esses processos, entendendo que cada pequena escolha que a gente tem, ela é uma entrega para
nos manter no eixo, não para a gente se perder na ilusão, na fantasia. Se eu entrego algo é para sustentar meu eixo, se eu recebo também. E todas essas ações, e como é que eu vou articular então essa nova vida, essas novas ações, essas mudanças, essa expansão? Com muita consciência e com muita fé, no sentido mais interno e essencial da palavra. Porque aí a gente consegue perceber que todas essas estruturas, Saturno também em peixes, essas estruturas que ainda estão se diluindo, ainda estão se colapsando, se eu não estiver bem e se eu não confiar de que eu vou me manter firme e forte com toda essa sensibilidade, com toda essa articulação com o mundo espiritual, essa conexão com aquilo que me deixa mais atenta, consciente, desperta para aquilo que é bom, acaba se colapsando junto. Acaba se deixando que os seus sonhos e as suas ilusões se tornam as mesmas coisas. E a gente precisa saber diferenciar para assumir essas responsabilidades. Então, se isso aqui tem valor para mim, eu sustento. Se isso aqui é uma ilusão e que eu passei a vida inteira talvez acreditando, eu vou precisar deixar cair. E as mudanças continuam aí, né? Mudanças inesperadas continuam no script, não só dessa semana, mas toda a pura vida acontecendo, porque nós continuamos indo em direção a novos e novos ciclos, Urano em Touro, Netuno em Áries, Plutão em Aquário, todas essas dinâmicas aqui, elas vão trazer exatamente essas desprogramações de softwares antigos, e é uma espécie de hackeamento mental acontecendo a todo momento. Por isso que a gente falou um pouco sobre manipulação. Preciso estar atenta com o meu antivírus em dia, porque se tá tendo um hackeamento mental de toda hora, alguém aparecendo dizendo o que é melhor para minha vida, algum sistema lá de trás com a série de crenças e de falações familiares e sociais, tá o tempo inteiro tentando entrar no meu sistema para moldar como é que funciona, enquanto eu tô tentando atualizar o software para ir para uma versão mais avançada. Veja só, a atenção ela é contínua. Então, estamos passando por atualizações e precisamos cuidar do nosso próprio sistema para que a gente consiga integrar os sentidos físicos, integrar essas elaborações espirituais e sutis, integrar os nossos sonhos, o que a gente veio realizar, afinal de contas, na Terra, para um grande renascimento. Então, essa frequência é muito importante de ser compreendida. A realidade, ela vai colocando mudanças, e as mudanças também vão se apresentando a partir do nosso nível de consciência. Pode ver, a gente sempre tende a achar que não estamos prontos ainda para aquela determinada coisa, então você mesmo, você mesma não vai ali resolver, não vai tomar iniciativa, mas a vida vem e entrega aquilo para ser feito, nem esperou você ficar pronto ou pronta. E aí, você descobre que não só estava pronto ou pronta, mas como tinha muito mais recursos do que imaginava. E aí a coisa realmente começa a andar e crescer. Por isso que é importante a gente, enquanto as coisas ainda não estão do jeito que a gente quer, se trabalhar, dissolver essas programações limitantes, fazer os seus processos terapêuticos, buscar meios de autoconhecimento, ter essa sustentação emocional e espiritual nos ambientes que te cercam, para que você consiga, no momento da mudança, só ativar aquele lugar que você preparou para ela. Isso é que realmente traz um campo de expansão muito grande. E olha que interessante, porque com as nossas cartas do nosso oráculo, nós temos, eu vou chamar esse oráculo dessa semana de oráculo interessante, porque o quanto eu falei de interessante aqui,
E aí a gente tem essa carta da oferenda na cura vibracional prática. Mostrando aqui para vocês no Instagram, vai também aparecer no YouTube. A carta da oferenda, ela tem um movimento muito interessante, porque se nessa semana a energia pede entrega consciente, interessante. As ações práticas, elas são uma forma de cura. Elas são uma forma de doar com intenção pura e perceber que o retorno ele é amplificado, exatamente como nesse desenho da carta aqui da oferenda da cura vibracional prática. O retorno é amplificado em tudo aquilo que a gente entrega a partir de um estado de presença. Diferente de você entregar no automático, que você nem viu o que você fez, de você fazer por obrigação, de você fazer esperando de volta. Tudo isso está naquela camada de manipulação que a gente conversou, mesmo que seja inconsciente. A nossa incapacidade de se entregar para as coisas, ainda que inconsciente, ela tira todo o brilho e fecha todos os caminhos para que a gente receba retorno daquilo que é nosso também. E essa intenção, então, seja ofertar uma palavra, seja ofertar um ritual, seja ofertar um gesto, seja oferecer um silêncio, uma escuta. Isso se torna uma oferenda de luminosidade. O que você pode oferecer para o mundo essa semana como essa medicina é que vai mudar a chave completamente dessa compreensão do que é oferenda hoje, não como exatamente algo que você vai entregar que você não tenha dentro de você. Vou fazer a leitura dessa carta daqui a alguns minutinhos, quando a gente voltar desse mais último intervalo da pura vida acontecendo. E estamos de volta com a nossa leitura oracular ao final do nosso programa Pura Vida Acontecendo aqui na Rádio Cultura.arte e falando sobre a carta do nosso cenário, então, a carta da oferenda. Hoje eu trouxe a leitura. Ela vai nos trazer o seguinte: você é a oferenda quando contribui com a vida, com aquilo que você é. Você é uma criatura única e não existe ninguém que possa tomar o seu lugar. Ofereça-se com integridade sempre que possível. Você nada perde quando entrega uma oferenda. Você é a dádiva e o doador. Descubra qual é o seu dom criativo e tenha confiança de que ele está tanto no que você é quanto no que você faz. E depois encontre uma maneira de oferecer o seu ser.
Saiba que você recebeu a sua vida como parte da criação. O que você faz dela depende da sua criatividade. Só a sua criatividade, o seu inigualável ser manifesto pode ser dado como oferenda. Todo o resto não lhe pertence e, portanto, não pode ser entregue como oferenda. Toda vez que você inspira essa luz-amor, você se apossa dela. E toda vez que você a expira, você a oferece aos outros. O divino recebe tudo que é oferecido sinceramente e retribui com a bênção de mais luz-amor. Ofereça-se para a criação. Visualize e sinta a oferenda como a dádiva de si mesmo, congregada em integridade e ofertada tudo o que você encontra. A oferenda diz: você agora está plenamente individualizado e pode se doar apropriadamente a qualquer situação. Transforme a relutância e incerteza na alegria de estar completamente presente. E a afirmação que essa carta traz ao final é: eu ofereço as minhas habilidades, os meus dons e o meu ser a toda a vida. O que você tem para oferecer, que é o seu melhor naturalmente, que só precisa agora ser canalizado durante esses dias. Agora a gente vai olhar para a carta da mochila. É aquela coisinha que toda semana a gente tira que tá pesado demais de continuar carregando, mas como tá nas nossas costas, a gente não vê, a gente só sente. E nessa semana nós temos a carta da raposa com o baralho cigano, falando sobre o que a gente precisa liberar. Se sai uma raposa simbolicamente da nossa mochila, a gente está aqui olhando para a parte sombra, aquilo que precisa ser compreendido, mas que nós, de alguma forma, estávamos escondendo da gente mesmo. Desconfianças pode ser uma dessas coisas. Será? Estratégias em excesso. Não, porque eu vou fazer assim, porque daí vem aquilo. Lembra que a gente falou sobre manipulação no início do nosso programa? Se eu faço assim, se eu faço aquilo, se eu faço outro. É uma manipulação sutil, só para que eu consiga estar no controle. É inofensivo, parece, mas não é. Então, mini pensamentos que vão se enredando, até mesmo situações muito colocadas, um jogo muito bem pensado para que as coisas saiam de acordo com o que você quer e acaba fazendo com que outras pessoas sejam prejudicadas. Então, isso precisa ser desativado dessa programação. Lembra que a gente está atualizando o nosso processo, nosso hardware, o nosso software, toda a nossa tecnologia está sendo processada para um nível mais avançado, para uma tecnologia sutil, mais rebuscada, mais refinada. Se nós entramos já com essa ideia de que desconfiando eu ganho mais, se eu jogar aqui e ali, se eu falar de um jeitinho que pareça, você sabe que a consequência vai ser o retorno, porque afinal de contas, se é o que você oferece, o que você recebe, vai ser na mesma ressonância. Então, confie mais na inteligência do próprio campo. Talvez eu, você, fulano, fulana, não seja realmente a pessoa mais inteligente das galáxias. E é por isso que nós funcionamos como um todo. Para a gente usar a nossa tecnologia, aquilo que a gente oferece como melhor para o mundo, a nossa medicina, o nosso talento, a gente precisa não somente ter confiança na gente mesmo, não somente ter confiança na empresa para a qual a gente trabalha, na relação que a gente construiu, na casa em que a gente vive. A gente precisa confiar que o campo tem uma inteligência ainda maior. O que é o campo? É o invisível. São essas organizações da vida que a gente não vê, mas que a gente, se está no estado de presença, consegue perceber. E honrar como? Confiando. Tem uma inteligência aqui que as coisas vão se organizar. Eu só vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. É diferente de você falar:
Ah, não confio porque eu já sei o que vai acontecer, porque isso é impossível. Ah, é mesmo? Me fale mais sobre como é reger a orquestra do mundo, não é? Então, a intuição, ela nos traz também muita humildade, porque quando você passa a intuir uma possibilidade, você não vai trabalhar contra aquilo, ou pelo menos não precisaria. E aí que entra essa percepção de que a raposa ela já está num lugar de pesar. Talvez você precisasse usar essa estratégia para iniciar um movimento. Agora já não precisa mais, agora está passando do limite, agora está fazendo com que as coisas se desorganizem. Então, a intuição ela tem um peso no sentido de relevância maior do que a astúcia. A raposa astuta das fábulas, dos contos, das histórias, você deixa lá, porque agora, para abrir caminhos, olha que boniteza que a gente tem aqui. A carta do coração no baralho cigano, que o desenho é o próprio coração. Não fica bem óbvio? Assim, ó, usem só a intuição para pensar, adivinha o que quer dizer a carta do coração na posição de abre caminhos do nosso oráculo semanal, não é mesmo? Bom, se eu libero a desconfiança de um peso que eu estava levando nas minhas costas, que me resta? Amar, né? O amor é confiança. O amor é abre caminhos. O amor próprio, o amor ao outro, o amor ao que se faz, o amor à sua missão, o amor ao que se oferece. É a pura vida acontecendo dentro do amar cura. Então, essa percepção de que quando a gente está fazendo as coisas com o coração, o caminho se abre, essa carta aqui, nessa posição, falando da nossa semana, vai ativar o sentir profundo, para você entender que teu coração, no fundo, ele sabe o que você tem para fazer, ele sabe onde você quer ir. Usa essa bússola para as próximas decisões sem pressa, só na base da escuta. Isso é integridade emocional. Isso é verdade. É o amor que desbloqueia o próximo passo. É você ser coerente com aquilo que faz sentido. E aí temos o nosso conselho com um baralho de Maria Padilha para o final. Reforçando com a carta o grande amor. E depois a outra carta chamada justiça ou equilíbrio emocional. E a carta de caminhos abertos. Olha que alegria essa tríade, né? Reforço de tudo que a gente falou mesmo. Eu gostei demais e vou dizer de novo. Ah, que interessante! Que interessante essa carta, essa tríade, porque faz o desfecho de tudo que a gente conversou. Resumo do nosso encontro de hoje. Honre o que pulsa por dentro. O que é grande, o que é verdadeiro, não precisa ser forçado. O que é grande e verdadeiro não precisa ser forçado. Uma coisa é você ouvir e se desconfiar, sua raposa velha. Outra é você falar, é verdade. Olha quanta coisa na vida realmente era meu, é verdadeiro e não aconteceu do nada. Não foi do nada. Você preparou esse caminho no sutil, no invisível. E agora você pode ter um pouco mais de consciência de como fazer isso. Que é justamente com a carta da justiça e o equilíbrio emocional. Traga a balança interna para o centro. Ah, mas eu tenho uma balança, eu vou pesar aqui. Será que fulano está falando a verdade ou mentira? Vou usar minha balança para pesar. Ah, porque não é justo o que aconteceu ali. Vai lá usar sua balança para pesar a vida alheia, para falar das outras coisas, sempre com a balancinha na mão. Agora, experimenta colocar essa balança dentro do teu coração. Veja o que está pesando. Essa carta ela vai pedir para você atuar também com responsabilidade afetiva, emocional, mental, entendendo que muito desses desequilíbrios podem estar sendo gerados por você mesmo. Ora, que surpresa!
Porque quem é que vai abrir seus caminhos, criatura? É você mesmo. Então, com a carta dos caminhos abertos, a fluidez, ela tá disponível. Sim, mas você vai ter que escolher se você vai querer caminhar. Ah, eu quero caminhos abertos. Tá ali, tá aberto, ó, a porta tá aberta. Pode ir. Você quer? Os caminhos se abrem, eles e são vistos para quem honra o próprio passo. Então, respira, reativa aí as suas vontades do coração. Olha para essa oportunidade de fazer uma oferenda do seu melhor, entendendo que as escolhas e os próximos caminhos têm a ver com isso. Se você gosta da parte simbólica, espiritual, vai lá no seu altar, na sua mesinha, no seu cantinho, e acende uma velinha, coloca uma florzinha, uma aguinha, coloca essa intenção de gratidão, porque você está vivo, você está viva, e pode continuar abrindo seus próprios caminhos e aprendendo e crescendo. Olha que alegria, é a pura vida acontecendo. E se você sente de aprofundar qualquer um desses temas que a gente fala aqui nos oráculos semanais, a agenda de oráculos está aberta. Eu sou Vanessa Panambi. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Para quem chegou agora, para quem vai chegar depois, para quem nunca vai chegar, eu deixo aqui um besito e hasta luego. Quarta-feira que vem estamos de volta.